Sua empatia não é uma virtude. É uma arma apontada diretamente para o seu peito e você mesmo entregou o gatilho nas mãos de quem deseja te ver sangrar. Esta é a verdade que a sociedade doentia e vitimista se recusa a admitir. Eles te ensinaram que sentir a dor do outro é nobre, que se sacrificar é um ato de amor. Mentira. No campo de batalha moderno das relações humanas, sua empatia é a sua maior vulnerabilidade. É o código de acesso que o manipulador usa para saquear sua mente, sua conta bancária e sua dignidade. Você foi programado para ser um receptor universal de sofrimento alheio, um depósito para as frustrações e dramas de pessoas que jamais moveriam uma única pedra por você. Você se tornou um curandeiro ferido, tentando consertar o mundo enquanto sua própria fortaleza desmorona. Este vídeo é o seu protocolo de desarmamento. Não viemos aqui para te ensinar a ser cruel, mas para te ensinar a ser preciso. A clareza é a nova empatia. A autopreservação é a nova caridade. Antes de continuarmos esta jornada para forjar sua armadura, mostre que você está pronto para a batalha. Deixe seu like como um ato de desafio contra a ingenuidade que te custou caro. Inscreva-se para se juntar ao nosso batalhão de homens que escolheram a clareza e entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo que te impedirá de ser um alvo novamente. A guerra contra sua própria programação começa agora. O mundo moderno opera sob uma lógica predatória disfarçada de moralidade. E a empatia irrestrita é a isca perfeita para essa armadilha. Pense nisso. Você vive em um sistema que glorifica o sacrifício masculino, mas pune o homem que ousa estabelecer limites. A cultura popular, a mídia e até mesmo a psicologia barata te vendem a imagem do homem sensível como o auge da evolução. Mas o que eles não te contam é o que acontece com esse homem na arena real da vida. Ele é devorado. Sua capacidade de sentir profundamente é transformada em uma obrigação de servir incessantemente. Sua disposição para entender é traduzida como um convite para ser desrespeitado. Ele se torna o pai, o psicólogo, o provedor e o saco de pancadas emocional de todos ao seu redor, especialmente de uma parceira que aprendeu a monetizar a própria insatisfação. Ela apresenta a dor e você, o empata treinado, responde com recursos. Seu tempo, sua energia, seu dinheiro, sua paz. Você acredita que está construindo uma ponte, mas na verdade está financiando a construção do cadafalso onde sua autoestima será executada. A empatia, nesse contexto, deixa de ser uma ferramenta de conexão para se tornar um mecanismo de transferência de responsabilidade. O fardo dela se torna seu. As consequências das más escolhas dela se tornam suas. E no final, quando você está esgotado e sem mais nada para oferecer, a culpa pelo fracasso da relação ainda é colocada em seus ombros. Você não foi empático o suficiente. Você falhou. A verdade é que você não falhou. Você foi drenado até a última gota por um sistema que se alimenta da sua nobreza. Considere a história de Ricardo, um arquétipo do homem que talvez você reconheça no espelho. Ricardo, aos 45 anos, era o pilar, o bom marido, o pai presente, o profissional dedicado. Ele passou 20 anos construindo um império, não para si mesmo, mas para sua família. Sua esposa, Cláudia, sempre foi uma mulher de sonhos. Sonhos que mudavam com as estações, cada um mais caro e vago que o anterior. Ela queria abrir uma boutique, depois um estúdio de yoga, depois se tornar coach de vida. E Ricardo, em sua empatia profunda, via não a inconstância, mas a alma em busca de propósito. Ele sentia a frustração dela como se fosse sua. Quando ela reclamava do tédio da vida doméstica, ele não via uma adulta evitando responsabilidades, mas uma mulher sensível aprisionada. Então, ele trabalhava mais, pegava mais projetos, dormia menos, sacrificava seus próprios hobbies e amizades. Cada suspiro de insatisfação dela era um chamado para a ação. Ele financiou cada curso, cada empreendimento fracassado, cada retiro espiritual. Ele se tornou o engenheiro dos sonhos dela, esquecendo-se completamente dos seus. Sua empatia o cegava para a realidade gritante. Ele não estava apoiando uma parceira, estava sustentando um parasita emocional que se recusava a encarar a própria mediocridade. Ele sentia pena dela.
e essa pena foi o veneno que ele bebeu diariamente, acreditando ser o elixir do amor verdadeiro. O sacrifício de Ricardo era um poço sem fundo. Quanto mais ele dava, mais o vazio de Cláudia parecia se expandir. Ele se lembrava das noites em que ela chorava, dizendo se sentir invisível, e ele, exausto após 14 horas de trabalho, sentava-se ao lado dela, absorvendo cada palavra, validando cada sentimento, prometendo fazer mais. Ele empatizava com a solidão que ela descrevia, sem perceber que era ele quem estava verdadeiramente sozinho, isolado em sua missão de fazê-la feliz. Ele via o personal trainer dela, um homem mais jovem e com tempo livre, não como uma ameaça, mas como alguém que finalmente a fazia sorrir. Em sua mente, o sorriso dela era a recompensa. Não importava a fonte. Sua empatia havia destruído seu instinto de autopreservação. Ele sentia a dor dela, mas era incapaz de ver a ameaça que se aproximava. Ele justificava a crescente distância emocional dela como uma fase, uma consequência da busca interior que ele mesmo estava financiando. Ele era o facilitador de sua própria obsolescência. Cada cheque que assinava para os projetos dela era um prego em seu próprio caixão matrimonial. Ele confundiu cumplicidade com capatazia. Ele pensava que, ao sentir e resolver os problemas dela, estava demonstrando amor. Na realidade, ele estava apenas se tornando o zelador de um jardim no qual ele não era mais bem-vindo, enquanto o jardineiro oficial já havia sido contratado e estava sendo pago com o seu suor e a sua sanidade. A empatia de Ricardo não construiu um lar, construiu o palco para a sua própria humilhação. O ato final da tragédia de Ricardo foi tão previsível quanto brutal. Chegou na forma de uma conversa calma, quase terapêutica, onde Cláudia, com os olhos cheios de uma sinceridade ensaiada, disse que precisava encontrar seu próprio caminho. Ela disse que ele era um homem maravilhoso, mas que ela havia mudado. O caminho dela, descobriu-se depois, passava diretamente pela cama do personal trainer, o homem cujo salário Ricardo, indiretamente, pagava. Naquele momento, a empatia de Ricardo se revelou em sua forma mais verdadeira. Um solvente que dissolveu 20 anos de sua vida, metade de seu patrimônio e toda a sua fé na natureza humana. Ele sentiu tudo por ela, menos por si mesmo. Ele entendeu a crise dela, a necessidade de se sentir viva, mas nunca parou para entender seu próprio esgotamento e a gritante falta de reciprocidade. Ele foi o cordeiro perfeito, que não apenas caminhou para o abate, mas também sentiu pena da faca do açougueiro. A história dele é um espelho para tantos homens que foram ensinados a colocar os sentimentos dos outros acima de sua própria percepção da realidade. Homens que amaram não com o coração, mas com uma ferida aberta. Se você já esteve neste campo de batalha, se já sentiu sua bondade ser usada como a ferramenta de sua própria destruição, comente desarmado abaixo. Sua voz se junta à de milhares de outros homens que despertaram da anestesia da empatia tóxica e agora buscam a armadura da clareza. Para entender a raiz dessa armadilha, precisamos nos voltar para Friedrich Nietzsche. Ele não era um psicólogo de poltrona, era um cirurgião da alma humana. E ele diagnosticou essa doença há mais de um século. Nietzsche chamou isso de moralidade de rebanho, ou moralidade de escravo. Ele argumentava que virtudes como a piedade, a compaixão irrestrita e a empatia incondicional não eram sinais de força superior, mas sim armas engenhosas criadas pelos fracos para subjugar e controlar os fortes. O indivíduo forte, nobre e autônomo age a partir de uma abundância de poder. O fraco, ressentido e incapaz não pode competir nesse nível. Então, o que ele faz? Ele inverte os valores. Ele declara que a força é má, que o orgulho é pecado e que a autopreservação é egoísmo. Em contrapartida, ele eleva a sua condição, a fraqueza, a subserviência, a capacidade de sentir a dor alheia, pois ele mesmo vive em dor, ao status de suprema virtude. A empatia nesse sistema se torna a corrente dourada. Ela te força a desviar seus recursos, sua energia e sua atenção do seu próprio caminho de ascensão para cuidar das feridas, reais ou imaginárias, daqueles que se recusam a andar por conta própria. É um imposto sobre sua força, cobrado pelo coletivo,
Quando você sente uma pontada de culpa por dizer não, por estabelecer um limite, por cuidar de si mesmo primeiro, isso não é a sua consciência falando. É o eco de séculos de programação da moralidade de rebanho. O pastor invisível garantindo que nenhuma ovelha se atreva a pensar como um leão. É crucial, portanto, fazer uma distinção que pode salvar sua vida. A diferença entre a empatia como uma conexão genuína e a empatia tóxica como uma doença da alma. A empatia saudável é a capacidade de entender a perspectiva de outra pessoa. É uma ferramenta cognitiva. Você pode olhar para a situação de alguém e dizer: "Eu compreendo por que você se sente assim." Isso não exige que você sinta a emoção dela. A empatia tóxica, por outro lado, é um contágio emocional. É quando você não apenas entende a tristeza de alguém, mas se torna triste. Você não apenas percebe a ansiedade de alguém, mas se torna ansioso. Você absorve as emoções dos outros como uma esponja, sem um filtro, sem uma membrana protetora. Isso te transforma em um reator emocional, constantemente à mercê do estado psicológico das pessoas ao seu redor. Um homem que opera sob empatia tóxica não tem um centro emocional próprio. Sua paz interior é refém do humor da sua parceira, do drama de seus colegas de trabalho, das tragédias no noticiário. Ele perde a capacidade de discernir onde ele termina e o outro começa. Essa fusão emocional é o que os manipuladores procuram. Eles detectam essa sua ausência de fronteiras e a exploram sem misericórdia. Eles te inundam com suas narrativas de vitimismo, sabendo que você irá absorver a dor deles e se sentir compelido a resolvê-la. Você se torna o regulador emocional deles, uma tarefa impossível e infinitamente desgastante, que te deixa vulnerável, exausto e, ironicamente, cada vez menos capaz de ajudar a si mesmo ou a qualquer outra pessoa de forma eficaz. A alternativa a essa condição patológica não é a frieza do psicopata, mas a clareza do soberano. Proponho um conceito superior, a compaixão soberana. Essa ideia bebe da fonte do estoicismo, de pensadores como Sêneca e Marco Aurélio, que entendiam a diferença entre sentir pelo outro e agir em benefício do outro. A compaixão soberana é a capacidade de reconhecer o sofrimento alheio, desejar o bem para essa pessoa e até mesmo agir para ajudá-la, mas a partir de uma posição de força e desapego emocional. O homem soberano não se afoga no rio para salvar quem está se afogando. Ele se posiciona firmemente na margem, avalia a situação e, se for prudente e eficaz, lança uma corda. Sua ajuda é um ato de escolha, não de compulsão. Ele não se torna vítima da vítima. A diferença fundamental está no locus de controle. Na empatia tóxica, o sentimento do outro controla você. Na compaixão soberana, você controla sua resposta ao sentimento do outro. Você é o agente, não o reagente. Isso permite que você ofereça uma ajuda muito mais eficaz. Em vez de se sentar e chorar junto com a pessoa, o que apenas amplifica o drama, você pode oferecer uma perspectiva clara, uma solução prática, um apoio estável. Você se torna uma rocha, não uma esponja. E o mais importante, a compaixão soberana preserva sua energia vital. Você não permite que sua paz seja roubada. Você entende que o maior presente que pode oferecer ao mundo é a sua própria força e estabilidade e se recusa a sacrificar isso no altar do sentimentalismo barato. Compreendido este mecanismo, você começa a enxergar o predador que caça na névoa da empatia, o vampiro emocional. Este arquétipo, muitas vezes mascarado sob os traços de um narcisista ou de uma personalidade borderline, não busca amor, busca suprimento. E o homem empático é a fonte mais pura e nutritiva desse suprimento. O vampiro emocional é um mestre em engenharia de sentimentos. Ele estuda você. Ele aprende rapidamente que a sua programação moral te impede de ignorar o sofrimento. Então ele fabrica sofrimento. Ele cria crises, semeia o caos, tece narrativas complexas de vitimização, onde ele é sempre o injustiçado e o mundo é sempre o algoz. Ele te apresenta um fluxo constante de emergências emocionais. E você, com sua empatia tóxica, morde a isca todas as vezes. Você corre para resgatar, para consertar, para apaziguar. E cada vez que você faz isso, ele te drena um pouco mais. O ciclo é vicioso e devastador. Primeiro, vem a fase do bombardeio de amor, onde ele espelha suas qualidades, fazendo você acreditar que encontrou uma alma gêmea.
Depois, começa a sutil desvalorização, minando sua confiança. Em seguida, as crises fabricadas, projetando em você a responsabilidade pela felicidade dele. E quando você está exausto, confuso e prestes a desistir, ele te dá uma migalha de afeto, apenas o suficiente para te manter preso ao ciclo. Sua empatia é a droga que te mantém viciado nesse jogo doentio. Você sente pena dele, acredita que pode curá-lo com seu amor e compreensão, mas você não pode curar um buraco negro, você só pode ser sugado por ele. Desarmar sua empatia significa, em primeiro lugar, aprender a reconhecer o caçador e se recusar a ser a presa. É fundamental entender que essa vulnerabilidade não é um defeito de caráter. É, em parte, um resquício de nossa programação biológica, que se tornou obsoleta e perigosa no mundo atual. Durante a maior parte da evolução humana, vivemos em pequenas tribos coesas. Nesses grupos, a empatia era um mecanismo de sobrevivência crucial. Sentir a dor do seu irmão de tribo garantia a cooperação, fortalecia os laços e aumentava as chances de sobrevivência do grupo como um todo. Se um caçador se feria, a empatia dos outros garantia que ele seria cuidado. Havia um sistema embutido de reciprocidade. Sua empatia era um investimento em pessoas que você veria todos os dias e de quem dependeria no futuro. O problema é que hoje não vivemos mais em tribos de 150 pessoas. Vivemos em uma selva globalizada de 8 bilhões de estranhos. Seu cérebro, no entanto, ainda opera com um software antigo. Ele não distingue entre a dor de um parente próximo e a narrativa de sofrimento de um desconhecido na internet ou de uma parceira com intenções ocultas. Ele apenas recebe o estímulo e dispara a resposta empática programada. O mundo moderno, com sua conectividade digital e suas interações superficiais, transformou essa ferramenta de sobrevivência tribal em um bug de sistema. Agora, sua empatia pode ser sequestrada por qualquer um que saiba contar uma história triste. Políticos, marqueteiros, ONGs e, mais perigosamente, parceiras manipuladoras, todos aprenderam a hackear esse sistema. Eles sabem que, ao acionar seu gatilho de empatia, podem contornar seu pensamento lógico e te levar a agir contra seus próprios interesses. Você está usando um mapa tribal para navegar em uma megalópole e está se perdendo a cada esquina. Isso nos leva a um dos paradoxos mais cruéis que o homem bom enfrenta, o paradoxo do sacrifício. Em sua lógica empática, você acredita que se sacrificar pelo bem-estar de sua parceira é a prova definitiva de amor e devoção. Você pensa que cada sacrifício é um depósito na conta emocional do relacionamento, que gerará juros de gratidão, lealdade e desejo. A realidade, no entanto, é o oposto brutal. Seu sacrifício constante não gera admiração, ele gera desprezo. Na linguagem primitiva e subconsciente da atração, autossacrifício não é lido como força, mas como fraqueza. Sinaliza que você não se valoriza o suficiente. Sinaliza que suas próprias necessidades, sonhos e limites são secundários, negociáveis, insignificantes. Uma mulher, em um nível instintivo, não se sente segura ao lado de um homem que não é o rei de seu próprio universo. Se você está disposto a se aniquilar por ela, ela subconscientemente entende que você também seria incapaz de proteger o reino de vocês contra ameaças externas. Sua abnegação é um indicador de baixo valor. Ao se tornar o servo dos desejos dela, você abdica do seu trono. E nenhuma rainha deseja um servo como seu rei. Ela pode até gostar do conforto e dos benefícios que seu sacrifício proporciona, mas o respeito e a atração se corroem a cada ato de subserviência. Você se torna confiável, previsível e entediante. E então, quando um homem que coloca a si mesmo e sua missão em primeiro lugar aparece, um homem com uma espinha de aço e limites inegociáveis, ela sente a força que estava faltando em você. Seu sacrifício não aprendeu a você, ele apenas a manteve confortável até que uma opção melhor surgisse. O processo de desarmamento da sua empatia tóxica começa com a construção da primeira linha de defesa, o escudo da observação. Este é um exercício ativo de desengajamento emocional.
Quando alguém, especialmente uma parceira, se aproxima de você com uma carga emocional intensa, seja raiva, tristeza ou ansiedade, sua resposta programada é mergulhar de cabeça nessa emoção. Você sente a necessidade imediata de absorver, acalmar e resolver. O escudo da observação exige que você faça o oposto. Em vez de mergulhar, dê um passo mental para trás. Imagine-se como um cientista em um laboratório, observando um fenômeno através de um vidro de proteção. Você não é um participante do drama, você é um observador. Observe a linguagem corporal da pessoa, o tom de voz, as palavras que ela escolhe. Observe suas próprias reações fisiológicas. Seu coração está acelerando? Você sente um nó no estômago? Reconheça essas sensações, mas não se identifique com elas. Elas são apenas dados. Este ato de observação desapegada cria um espaço crucial entre o estímulo, a emoção do outro e a sua resposta. Nesse espaço reside a sua liberdade. Você deixa de ser um reagente automático para se tornar um agente consciente. Praticar o escudo da observação não é ser indiferente, é recusar-se a ser sequestrado emocionalmente. É afirmar sua soberania sobre seu próprio estado interior. É dizer ao universo e a todos ao seu redor: eu vejo sua emoção, eu a reconheço, mas eu não sou obrigado a senti-la por você. Minha paz não está à venda. Uma vez que o escudo da observação está erguido, você pode implantar a segunda camada de sua nova armadura, o filtro da intenção. A empatia tóxica se concentra exclusivamente no o que da emoção. Ela está triste, ela está com raiva. O filtro da intenção te força a perguntar o porquê subjacente. Não o porquê superficial que ela te apresenta, mas o porquê estratégico. A pergunta que você deve se fazer silenciosamente é: o que esta pessoa, consciente ou inconscientemente, ganha ao me fazer sentir isso? Emoções não surgem no vácuo. Elas são muitas vezes ferramentas para alcançar um objetivo. A lágrima de uma mulher pode ser uma expressão genuína de dor, ou pode ser uma tática de negociação para conseguir o que quer, ou para desviar a culpa de um comportamento inadequado. A explosão de raiva de alguém pode ser frustração, ou pode ser uma forma de intimidação para te forçar a ceder. O filtro da intenção te treina para olhar além da performance emocional e analisar a função que ela desempenha. Comece a pensar como um estrategista. Se ela expressa uma tristeza avassaladora justamente quando você está prestes a sair com seus amigos, qual é a intenção? Seria garantir que você fique em casa? Se ela manifesta uma ansiedade paralisante sobre as finanças logo depois de fazer uma compra cara, qual é a intenção? Seria a de transferir para você o peso da responsabilidade e evitar as consequências de seus atos? Aplicar este filtro não te torna um cínico, te torna um realista. Te ensina a separar o sentimento genuíno da manipulação sentimental. Você para de responder à fumaça e começa a procurar o fogo, ou, em muitos casos, a pessoa que está acendendo o fogo deliberadamente. A terceira e talvez mais radical etapa do desarmamento é a implementação de um novo sistema operacional para suas interações, a moeda da reciprocidade. Sua empatia, sua energia e seu apoio não são recursos infinitos. Eles são valiosos, são a sua moeda mais preciosa. E a partir de hoje, você para de distribuí-la gratuitamente como se fosse areia no deserto. Você a transforma em um investimento que exige retorno. A regra é simples. Sua empatia deve ser reservada para aqueles que demonstraram, através de ações consistentes, que também são capazes de empatia por você. A reciprocidade não é uma transação mesquinha de um por um. É a avaliação do caráter geral de um relacionamento. A pessoa em questão se esforça para entender seu ponto de vista. Ela te apoia em seus momentos de dificuldade. Ela celebra suas vitórias sem sentir inveja. Ela respeita seus limites quando você os estabelece. Ou a rua é sempre de mão única. Você é o doador perene e ela é a receptora eterna. Comece a fazer um balanço honesto.
Liste as pessoas em sua vida e avalie o fluxo de energia. Se você descobrir que está investindo sua empatia em um buraco negro emocional que apenas suga e nunca retorna, você tem uma obrigação para consigo mesmo de fechar a torneira. Isso será desconfortável. Você será acusado de ser egoísta, frio, de ter mudado. Deixe que acusem. Essas acusações são apenas o som da sirene do vampiro emocional quando sua fonte de alimento é cortada. A moeda da reciprocidade garante que seu investimento emocional vá para terras férteis, onde pode crescer e nutrir a ambos, em vez de ser desperdiçado em solo estéril. Quando você domina a observação, a intenção e a reciprocidade, sua empatia deixa de ser uma vulnerabilidade e evolui para sua forma mais potente, a empatia estratégica. Esta não é a habilidade de sentir o que os outros sentem, mas a habilidade de entender o que os outros sentem para antecipar seus movimentos e proteger seus próprios interesses. É a empatia do general, não do enfermeiro. O general, no campo de batalha, precisa entender profundamente a psicologia de seu oponente. Ele precisa saber o que o motiva, o que o assusta, como ele provavelmente reagirá sob pressão. Este entendimento, esta empatia estratégica, não é para que ele possa consolar o inimigo, mas para que ele possa derrotá-lo. Na sua vida, nem todos são inimigos, mas todos estão jogando seu próprio jogo, com seus próprios interesses. A empatia estratégica te permite ver o tabuleiro de xadrez com clareza. Em uma negociação de negócios, você entende as necessidades e os medos do outro lado para formular uma proposta que seja vantajosa para você. Em uma discussão de relacionamento, você entende a motivação por trás das palavras dela, não para ceder, mas para responder de forma eficaz, sem ser pego em armadilhas emocionais. Você se torna um leitor de pessoas, não um absorvedor de problemas. Essa habilidade te coloca no controle. Você para de ser uma peça movida pelas emoções alheias e se torna o jogador que move as peças. Se este vídeo está forjando em você a clareza que você desesperadamente buscava, deixe seu like. Não por vaidade, mas para que este farol de lucidez alcance outros homens que ainda estão perdidos na névoa da empatia tóxica, servindo como presas fáceis para os predadores. No momento em que você começar a implementar essa nova filosofia, uma arma poderosa será usada contra você: a acusação de egoísmo. Essa palavra é o chicote da moralidade de rebanho, usada para manter os dissidentes na linha. Você só pensa em si mesmo, você se tornou frio e egoísta. Prepare-se para ouvir isso. E quando ouvir, você deve sorrir por dentro, pois essa é a confirmação de que seu tratamento está funcionando. É o sistema imunológico da mediocridade reagindo ao vírus da soberania. Vamos redefinir essa palavra. O que eles chamam de egoísmo é, na verdade, autopreservação. É o ato radical de se colocar como a prioridade número 1 em sua própria vida. É o reconhecimento de que você não pode servir a ninguém se seu próprio copo estiver vazio. É a responsabilidade de ser o guardião de sua própria energia, tempo e paz. O verdadeiro egoísmo não é o do homem que estabelece limites para proteger sua sanidade. O verdadeiro egoísta é aquele que exige que você se sacrifique para satisfazer os caprichos dela. O verdadeiro egoísta é aquele que te chama de egoísta por você se recusar a ser seu escravo. Você precisa desenvolver uma imunidade a essa manipulação verbal. Abrace o rótulo. Sim, eu sou egoísta. Meu ego, meu eu, é meu bem mais precioso e tenho o dever de protegê-lo e fortalecê-lo. Meu egoísmo é o que me permite ser forte e é da minha força que emana qualquer valor que eu possa oferecer ao mundo. Um egoísmo iluminado não é sobre pisotear os outros, mas sobre se recusar a ser pisoteado. Agora vamos revisitar o conceito do campo minado, a inevitável colisão da sua ex-parceira com a realidade após o término. A sua empatia desarmada desempenhou um papel duplo nessa dinâmica. Primeiro, ela te cegou para a existência do campo minado que estava sendo plantado ao seu redor.
Sua capacidade de sentir a dor dela, a insatisfação dela, te impediu de ver as ações concretas de deslealdade e desrespeito. Você estava tão ocupado sendo o terapeuta que não percebeu que era o paciente em estado terminal. Você empatizou com a fumaça e ignorou a casa em chamas. Em segundo lugar, e mais importante, sua empatia excessiva atrasou a jornada dela em direção ao campo minado. Ao protegê-la das consequências de suas próprias escolhas, ao ser o para-raios de suas crises, você a manteve em uma bolha de irrealidade. Você era a rede de segurança que a impedia de cair e aprender. Agora que você não está mais lá, a bolha estourou. Agora ela precisa enfrentar a realidade sem o seu filtro, sem o seu apoio incondicional. Ela precisa lidar com as contas, com as crises, com o vazio, sozinha. O campo minado nada mais é do que o contato direto com a realidade que sua empatia sempre a poupou. A ausência de sua empatia é a maior vingança filosófica que existe. Não porque você deseja o mal a ela, mas porque você finalmente permite que a lei universal de causa e efeito opere sem a sua interferência. O homem que emerge deste processo de desarmamento não é um monstro insensível. Essa é a caricatura que os seus antigos exploradores tentarão pintar. O novo homem é algo muito mais formidável. Ele é um homem de clareza. Ele não perdeu a capacidade de entender as emoções. Ele perdeu a compulsão de ser governado por elas. Sua bondade, que antes era uma configuração padrão, um sistema operacional vulnerável a qualquer vírus, agora é um aplicativo que ele escolhe quando e com quem executar. É uma bondade deliberada, consciente e, portanto, infinitamente mais valiosa. Ele é como um mestre espadachim que não desembainha sua lâmina para qualquer briga de bar. Ele reserva sua força para as batalhas que importam. Ele reserva sua compaixão para aqueles que a merecem. Ele não é mais um porto aberto para qualquer navio pirata que queira atracar e saquear. Ele é uma fortaleza com muros altos e um portão bem guardado. A entrada em seu mundo interior é um privilégio, não um direito. Ele entende que seu dever primordial é para o reino de si mesmo. Ao se tornar forte, estável e autônomo, ele se torna um recurso genuíno para as poucas pessoas que ele escolhe permitir em seu círculo íntimo. Ele para de ser uma ambulância correndo para todos os acidentes e se torna um farol, uma estrutura firme e luminosa que guia os navios dignos para um porto seguro, simplesmente por existir em sua própria força inabalável. Ele não mudou, ele evoluiu. Chegamos agora à cerimônia de integração. O que aconteceu com você ao assistir a este vídeo e ao internalizar estas verdades não foi apenas a aquisição de conhecimento. Foi um rito de passagem. Você entrou aqui como um soldado ferido, sangrando no campo de batalha por uma ferida auto-infligida, a arma da sua própria empatia ainda fumegando no seu peito. Agora você está de pé. A ferida está sendo cauterizada pela clareza. Você pegou essa arma, a desmontou e a reforjou. Ela não é mais uma pistola apontada para você. Ela se tornou uma ferramenta em seu arsenal, um scanner de alta precisão que você usa para navegar no terreno traiçoeiro das interações humanas. Você não matou sua empatia, você a domesticou. Você a transformou de um lobo selvagem que te arrastava para a escuridão em um cão de guarda leal que obedece apenas ao seu comando. Essa transformação não é sobre se fechar para o mundo, é sobre se abrir para a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. É sobre trocar a inocência frágil pela sabedoria endurecida pela batalha. É a alquimia da dor em poder. Você não precisa mais sentir a dor dos outros para se sentir um homem bom. Sua bondade agora se manifesta em sua força, em sua integridade, em seus limites. Sua maior contribuição para o mundo não é mais absorver seu sofrimento, mas sim recusar-se a participar de sua loucura. Você se tornou um homem perigoso para os manipuladores e um porto seguro para os dignos. E essa é a única virtude que importa. Este é o seu novo pacto. Um pacto com a realidade, com a autopreservação e com a sua própria soberania. Você jura nunca mais permitir que a emoção de outra pessoa se torne a sua prisão. Você jura honrar sua própria paz como seu bem mais sagrado.
Você jura usar o escudo da observação, o filtro da intenção e a moeda da reciprocidade em todas as suas interações. Você entende que sua energia é finita e que seu primeiro dever é para com o homem que você vê no espelho. Você não é mais uma vítima da sua bondade, mas o mestre da sua força. A empatia não é mais sua fraqueza. A clareza é sua nova arma. Este é o caminho. Não é o mais fácil, mas é o único que leva à liberdade e ao respeito próprio. O homem que você era, o empata ingênuo, morreu hoje. Em seu lugar, nasceu um arquiteto de sua própria realidade, um rei em seu próprio castelo. Deixe seu like como um selo de que você entendeu o jogo e aceita este pacto. Comente abaixo qual foi a maior descoberta que você fez sobre si mesmo durante este vídeo. E se você se recusa a andar sozinho nesta nova jornada, inscreva-se no canal e junte-se à nossa comunidade exclusiva. Fique com Deus e até o próximo vídeo.